Brasil Notícias. Acompanhe a partir de agora as principais notícias do Brasil e do mundo. Radialista morto em acidente no Beach Park é velado em Sorocaba, interior de São Paulo. Aumento de casos de sarampo fazem a Organização Mundial da Saúde emitir alerta. Médico infectologista explica o que é a doença e por que o vírus considerado erradicado em território nacional está de volta. Metade das manchas de sangue do Santo Sudário são falsas, dizem especialistas. E nas Filipinas, cerca de 8.000 pessoas deixam suas casas por causa de inundações. O radialista Ricardo José Hilário da Silva, de 43 anos, morto em um acidente no Beach Park, parque aquático em Aquirás, Fortaleza, está sendo velado em Sorocaba na manhã desta quarta-feira. A vítima estava em uma boia com mais 3 pessoas no Vai Encarar, uma atração que havia sido inaugurada no fim de semana, quando se acidentou. Ricardo Rio, como era conhecido no meio da comunicação, e os outros caíram dentro do brinquedo. Segundo testemunhas, o radialista bateu a cabeça na estrutura da atração e morreu na hora. Os outros ficaram feridos. De acordo com um relatório divulgado pela Organização Mundial da Saúde, em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, recentemente casos de sarampo têm sido registrados em todo o mundo, preocupando especialistas e também a comunidade médica. No Brasil, foram notificados casos dessa doença, que não era registrada em território nacional desde 2014, em Roraima e no Amazonas. Até o dia 27 de junho, foram confirmados 250 casos de sarampo no Amazonas e 200 casos em Roraima. O sarampo já foi uma das principais causas de mortalidade infantil no país e pode deixar sequelas neurológicas graves no infectado. Por isso a importância do alerta. Em entrevista ao Brasil Notícias, o médico infectologista, o Dr. Francisco Ivanildo de Oliveira Júnior, explicou o que é o sarampo e qual a gravidade da volta da doença. O sarampo é uma doença infecciosa aguda causada por um vírus. O sarampo é transmitido através do contato com secreções respiratórias, que são secreções que nós eliminamos quando tossimos ou espirramos ou ainda quando nós falamos. O sarampo é uma doença altamente transmissível. É uma doença que afeta o organismo como um todo. Os primeiros sintomas do sarampo são o aparecimento de febre alta, até 40 graus, acompanhado de vermelhidão nos olhos, um aspecto de conjuntivite. Cerca de 3 dias depois começam a aparecer as manchas. Essas manchas vermelhas, que são a principal característica do sarampo, normalmente começam pelo rosto e depois vão se disseminando pelo corpo inteiro. O problema é que o sarampo não se resume a essa doença que provoca manchinhas no corpo. Ela é uma doença que, como eu falei, pode comprometer o organismo como um todo e pode provocar complicações graves, como pneumonia, otite, encefalite, pode causar cegueira e muitas vezes pode levar ao óbito. O infectologista revelou também o motivo da volta da circulação do sarampo no país e reforçou a importância do combate à doença por meio da vacinação. Apesar do Brasil já há alguns anos vir tendo uma diminuição do número de casos de sarampo, ao ponto de em 2016 ser considerado pela Organização Pan-Americana de Saúde uma região livre de circulação do vírus, nos últimos anos também nós observamos uma redução significativa da cobertura vacinal. E o que é que isso provoca ao longo do tempo? Um acúmulo de pessoas susceptíveis, tanto crianças quanto adolescentes e adultos que nunca tiveram contato com a doença e tampouco foram vacinadas. É isso que provoca a ameaça que nós temos hoje de retorno do sarampo. A única forma de evitar que o sarampo retorne é vacinando. Um estudo realizado por 2 italianos especialistas em medicina forense chegou à conclusão de que ao menos a metade das manchas do Santo Sudário, tecido que, segundo a tradição católica, foi usado para envolver o corpo de Jesus Cristo, são falsas. O estudo, publicado no Journal of Forensic Science, foi feito por Matteo Borrini, da Liverpool John Moores University, e também por Luigi Garlas Kelly, do Comitê para o Controle das Afirmações sobre a Pseudociência, e divulgado na terça pelo jornal italiano La Stampa.
De acordo com informações do Conselho Nacional de Gestão de Redução de Riscos de Desastres das Filipinas, nas últimas 24 horas, cerca de 8 mil pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas no norte do país devido às inundações provocadas pela tempestade tropical Sontin. As áreas mais afetadas pelo temporal foram as províncias de Bataan, Pampanga e Zambales, que ficam no centro da ilha de Luzon, a maior ilha das Filipinas. Brasil Notícias. A informação que você precisa.